Bem-vindos à Universidade do Nosso Tempo, um espaço de debate da Universidade Aberta. Hoje vamos falar com a doutora Ana Gomes, jurista, antiga diplomata e deputada ao Parlamento Europeu entre 2004 e 2019. Obrigada, doutora, por estar connosco. A Europa é ou deve ser mais do que um espaço económico e de livre circulação de bens e serviços? Sem dúvida que é isso e muito mais, e sobretudo é uma comunidade de valores. É uma comunidade de liberdade económica, mas política, de respeito pelos direitos fundamentais, os direitos humanos, e, portanto, de cultivo da igualdade, a igualdade de oportunidades. E é por isso que a questão do Estado de Direito é tão importante, porque é isso que nos garante essa igualdade, a igualdade de oportunidades e os valores, portanto, do respeito pelos direitos fundamentais, os direitos humanos, da pessoa humana e de tudo o que vem com isso, em termos de práticas democráticas, de tolerância, liberdade de informação, etc. Não era possível termos um espaço de liberdade económica e de circulação dos cidadãos que não tivesse absolutamente agregado e não estivesse ancorado num espaço de liberdades cívicas e políticas. E, no fundo, é isso que a nossa própria história demonstra. Nós, quando pedimos para aderir à União Europeia, nessa altura chamávamos Comunidade Económica Europeia, chamava-se Comunidade Económica Europeia, pela mão do Dr. Mário Soares, em 1977, tínhamos 3 anos sobre o 25 de Abril, o principal objetivo era político, era ancorar a nossa democracia a esses valores políticos, democráticos, que, no fundo, permitiriam também depois o desabrochar económico, das oportunidades económicas. E hoje vemos isso, por exemplo, na Ucrânia. Eu não tenho dúvidas nenhumas, fui à Maidan, a revolta da Maidan em 1914, que a grande motivação daquela gente, sobretudo jovem, que ali estava mobilizada, era justamente ver-se livre dos esquemas cleptocráticos, opressivos, no fundo, que eles tinham vivido sob a União Soviética e que se mantinham na Rússia, em particular de Putin, e, no fundo, querer aspirar a essas liberdades políticas e cívicas que eram as que também trariam o desenvolvimento económico, as oportunidades económicas. Até que ponto é que a União Europeia deverá ser uma promotora e até guardiã dos valores da democracia e também dos valores, como disse, da liberdade? É que não há a União Europeia sem esse papel e é por isso que, em particular, o Parlamento Europeu, que é eleito pelos cidadãos diretamente de toda a Europa, se assume com esse papel de guardião. E quantas vezes o Parlamento Europeu não tem choques e braços de ferro tremendos com a Comissão e, sobretudo, com o Conselho, onde estão representados os governos que, muitas vezes esquecem exatamente aspectos do Estado de Direito, exatamente, e das liberdades essenciais e da coerência que é necessária para que, de facto, isso possa ser credivelmente preservado. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, agora, e que não é de agora, de resto é desde 2013, quando o nosso deputado Rui Tavares fez um relatório sobre a Hungria e se detectaram nessa altura os primeiros alarmes sobre o desrespeito pelo Estado de Direito e as tendências supostamente, como dizem, de democracia iliberal. Não há tal coisa. Não há democracias iliberais. As democracias têm que ser liberais no sentido das liberdades cívicas e do respeito pelos direitos políticos e pelo Estado de Direito. E o facto de a Comissão Europeia não ter ouvido o Parlamento Europeu, e os governos também, e terem fechado os olhos no desrespeito pelo governo de Orbán, sim, para esses elementos essenciais do próprio pertencer à União Europeia, fez com que outros se inspirassem no mau sentido, e o caso mais sintomático é o da Polónia, e ainda hoje estejamos nesta contradição. Então, ainda agora há contradição sobre se vão, por exemplo, dispensar fundos europeus, designadamente fundos estruturais ou fundos, por exemplo, a propósito do PRR, para países que obviamente não estão a cumprir elementos essenciais do contrato
cívico e político e jurídico que implica a pertença à União Europeia. E como é que se consegue, e a pergunta é como é que a União Europeia consegue respeitar as singularidades dos países e até das regiões para manter uma unidade? Bom, mas é que justamente o ser membro da União Europeia... Mas nem sempre isso acontece. O ser membro da União Europeia é um ato de soberania. Ninguém impõe a nenhum país ser membro da União Europeia. São os países que voluntariamente decidem partilhar soberania para ser mais fortes. E o simples facto de a União Europeia estar em permanente alargamento é sinal de que, de facto, ela é atrativa. Não é por acaso que muitos países, e agora temos justamente o caso da Ucrânia, mas não só, temos 10 países há muito tempo a querer aderir, exatamente entrar. Mas isso implica deveres, implica desde logo o chamado a aquisição do conjunto de regras que o viver em comunidade implica, desde logo mudanças, por exemplo, como nós fizemos, aqueles 9 anos que nós tivemos a negociar a entrada na então CEE, foram 9 anos em que nós tivemos a adaptar os nossos sistemas jurídicos, a nossa legislação, os até nossos os académicos também, exatamente, sim, todas as áreas. E é, no fundo, isso que se pede aos Estados candidatos. Alguns dos problemas que têm havido, por exemplo, a Turquia, as pessoas falam muito da Turquia, não tem tanto a ver com a dimensão, é claro que põe muito mais problemas a entrada de um país grande, até na repartição dos recursos, etc., do que um país pequeno. Mas a razão por que a Turquia, o processo de negociação parou, é que a Turquia, a partir de certa altura, designadamente do alegado golpe de Estado em 2015, passou a fazer marcha atrás nos critérios chamados critérios de Copenhaga, que são exatamente os que dizem respeito aos direitos fundamentais, aos direitos humanos, ao Estado de Direito. E, portanto, se a Turquia faz marcha atrás, é evidente que não vai poder entrar e o processo está parado. A situação completamente diferente é aquela que agora se põe com a Ucrânia. Não só houve a decisão de aceitar o pedido de adesão, portanto, e conferido o estatuto de candidato à Ucrânia, que é idêntico ao que nos foi conferido a nós em 78, nós pedimos em 77, em 78 houve a decisão de nos conceder digamos, esse estatuto de candidato com pré-adesão. Em 1980 assinámos mesmo um acordo de pré-adesão, em que nos responsabilizámos, comprometemos com metas, com objetivos, etc., e que permitiu, portanto, fazer toda essa evolução que nos permitiu entrar em 1986. Se a Ucrânia está tão mobilizada como mostra estar, exatamente, naturalmente que vai fazer essa caminhada, vai fazer esse processo com todas as dificuldades acrescidas que tem pelo facto de estar em guerra neste momento. Esperemos que daqui até lá acabe esse horizonte, mas não é também a guerra em si que é impeditivo se houver de facto vontade política, porque nós, por exemplo, a União Europeia admitiu um Estado, Chipre, que é um Estado ocupado, tem metade do seu território ocupado pela Turquia. Um outro Estado a quem concedeu a certa altura o estatuto de candidato, e isso não foi impeditivo. Doutora, falámos agora da Ucrânia e da entrada, e eu não posso deixar de perguntar, na sua opinião, como é que vi este olhar destes países, este alargamento? Eu vejo justamente que isso mostra que a União Europeia é atrativa. Se isso não fosse atrativa, estava morta. E é atrativa exatamente porque conjuga com a perspectiva de progresso económico, exatamente um progresso que é ancorado em regras, que não é um regabof. Não deveria ser, embora haja muitos aspectos em que nós temos que fazer grandes progressos. Por exemplo, eu lembro-me quando, a certa altura, surgiram os escândalos LuxLeaks ou Panama Papers, de repente nós nos dámos conta que a União Europeia tinha que olhar para as questões da fiscalidade, os vários Estados-membros dizerem não, isso é competência de cada Estado-membro, é um último reduto da soberania nacional. O que quer que seja a soberania nacional. Exato. Como é que se podia admitir que continuasse, e continua ainda neste momento, a selva fiscal, a competição fiscal entre os Estados-membros, quando isso punha em causa o princípio da concorrência leal no mercado interno? Um aspecto essencial da União Europeia é justamente o mercado interno. É uma questão
digamos, de progresso económico e, no fundo, também de progresso cívico, que é um mercado com regras, regulado, em que há suposto haver concorrência leal. Se os Estados-membros estão a fazer concorrência desleal uns aos outros, por exemplo, em matéria de fiscalidade, permitindo que vários dos Estados-membros até funcionem como paraísos fiscais em relação aos outros, é o caso de Malta, de Chipre, da Irlanda, da Holanda, para nós o mais importante, do próprio Luxemburgo, e depois alguns Estados-membros, como é o nosso caso, tenham alguns pequenos paraísos fiscais, como é o caso da Madeira, é evidente que isto não joga a bota com a perdigota. Aqui há muita matéria onde há, de facto, necessidade de se evoluir de uma forma coerente dentro da própria União Europeia. Mas, sem dúvida, que somos um espaço de liberdade, somos um espaço de progresso, somos um espaço de direito e é isso que torna a União Europeia absolutamente atrativa para outros, não apenas aqueles que têm o desejo de vir a ser membros da União Europeia, situando-se no espaço geopolítico da Europa, mas outros cidadãos do resto do mundo que estão atraídos pela União Europeia exatamente por essa perspectiva de poder trabalhar com uma vida digna e com regras e ter oportunidades. E é isso que explica, por exemplo, também o fenómeno das migrações ou, para já não falar do asilo político, para aqueles que minimamente não vivem em países onde é possível. Onde possam respirar livremente e precisam de apoio, de proteção e também, mesmo para aqueles países para quem, isso foi uma das coisas que eu vi nos anos que estive na União Europeia, é extraordinário como podemos ter muitas discordâncias em relação a muitos países, mas há sempre setores em diversos países do mundo que olham para a União Europeia como um farol, digamos, exatamente de irradiação destes nossos valores de liberdade, de justiça, de proteção e de regras no plano económico. Eu penso que isso é o que faz o grande valor da União Europeia e é por isso que não a podemos de maneira nenhuma desperdiçar, pelo contrário, temos que, sendo membros, quem faz a União Europeia somos nós, os cidadãos e com as nossas instituições em cada país. E, portanto, hoje, para sermos, de facto, cidadãos participantes e exigentes, que devemos ser no nosso país, ou na nossa comunidade, a nível local, não podemos, de maneira nenhuma, também desperdiçar a intervenção ao nível europeu. Sobretudo quando é a esse nível que são feitas as leis que depois se aplicam nos diversos Estados-membros. Tu me deixas-me interromper para te perguntar qual é a importância da livre circulação no espaço a nível académico. É fundamental e tem sido justamente uma fonte de grande mobilidade, da mobilidade que se quer no espaço europeu, mas também da troca de capacidades, de competências, de saberes, que faz depois, em muitas áreas, a Europa poder aplicar no desenvolvimento de tecnologias, de áreas de serviços ou de industriais, etc. E hoje, nos dias que correm, em que cada vez mais a própria União Europeia se rende à evidência de que não pode descurar a chamada autonomia estratégica, quer dizer, quando a gente apanha com a pandemia por cima, e que aliás estava prevista, estava perfeitamente nas cartas, e ao nível europeu estava, eu lembro-me que eu fiz um relatório na União Europeia em 2010 sobre um plano de ação contra as ameaças químicas, radiológicas, biológicas e nucleares. As biológicas é exatamente este tipo de pandemia, já tínhamos visto outras, o SARS, etc. Exatamente, e, portanto, não era propriamente novidade. Mas fomos apanhados, digamos, a União Europeia e os países europeus de calças na mão. Por exemplo, não tínhamos ventiladores, coisas tão básicas como ventilador, ou até as máscaras, lembra-se? Exatamente, que depois é que houve um forte investimento de todos os países. E aí a União Europeia, de repente, tudo dependia da China. Não, aí a União Europeia percebeu que não podia continuar a pôr-se nesta lógica perversa, do meu ponto de vista, neoliberal, desreguladora, e contrária, no fundo, ao reforço do mercado interno que tinha resultado da chamada deslocalização de empregos e de técnicas e de capacidades para zonas onde se produzia mais barato, tinha-nos colocado naquela tremenda dependência. E já nem vou falar, por exemplo, da dependência que também, entretanto, descobrimos com a guerra na Ucrânia em relação ao petróleo e ao gás, com as outra forma de ficar políticas dramáticas que hoje todos vivemos e que se calhar ainda nem vimos o pior disto. Portanto,
Sim, a circulação ao nível dos estudantes, dos professores, das instituições universitárias, das instituições de ensino a todos os níveis, é essencial, não apenas para haver alguma uniformidade, mas para haver essa troca frutuosa de experiências, que é o que faz, obviamente, avançar e progredir a humanidade. Eu gostava agora que se juntassem a nós alunos da Universidade Aberta que têm características específicas, uma metodologia online que a coloca num patamar privilegiado no que respeita à mobilidade dos seus alunos. A Mafalda vive em Espanha, está a tirar a licenciatura em Educação. Obrigada, Mafalda, por se juntar a nós. Como é que acha que a União Europeia está a promover a mobilidade académica? Se falarmos e se tivermos em conta um dos programas de referência de mobilidade académica, não é, que é o Erasmus, agora o Erasmus+, diria que se tem falado muito da questão da inclusão e do acesso a um público mais alargado que por questões económicas, seja por questão de deficiência ou outras barreiras, não teve a possibilidade de participar do programa anteriormente. E, portanto, isso é para mim uma questão muito positiva, que a Europa comece a trabalhar nesse sentido, dar oportunidade de que outros públicos possam beneficiar da mobilidade académica e de todas as oportunidades e do potencial que possa ter para os estudantes. O reconhecimento das credenciais de licenciatura entre países da Europa vai promover a mobilidade académica. Que importância é que reconhece, Mafalda? É importantíssimo, não é? Porque a nível, por exemplo, se eu quiser progredir estudos, não é? Se eu pensar, ou seja mesmo em Espanha ou noutro país, se mudar de país ou decidir mesmo numa universidade de ensino à distância de outro país, a facilidade de reconhecimento, obviamente, do meu diploma e a possibilidade de progredir estudos de uma maneira mais simplificada acaba por ser uma oportunidade de poder aceder a outras instituições de ensino superior. Obrigada. No norte de Portugal está o André Sousa, aluno de mestrado em Engenharia Informática e vice-presidente da Associação Académica da UAB. Olá, André, obrigada por estar connosco. Qual é a importância para si da mobilidade dentro da União Europeia e do reconhecimento mútuo dos diplomas? Enquanto estudantes, parece-me que é uma mais-valia por aquilo que nos vem acrescentar, não é? A capacidade de nós podermos partilhar conhecimento, aprender com outras realidades, com outros mercados, passar também aquilo que é as nossas experiências, não é? Porque nós, enquanto estudantes de ensino superior, somos construtores de conhecimento também, não é? Não estamos a falar de um ensino secundário em que só recebemos matéria, estamos a falar num processo de construção. E nesse processo de construção, a própria Europa traz-nos isto, esta capacidade de nós partilhar aquilo que são os déficits existentes enquanto comunidade europeia, enquanto conjunto que é a Europa, e com esta possibilidade do conhecimento também vir a ser reconhecido, ele sendo reconhecido transversalmente por todos os países, acho que enquanto estudantes temos muito a aprender também, muito caminho para fazer. Quem ministra, ou seja, quem dirige, também tem aqui muito que aprender com os estudantes. Não é só os estudantes que aprendem com os docentes também aprendem muito com os estudantes, porque existe toda uma nova realidade, toda uma nova digitalização, e então na área da digitalização o ensino superior tem muito ainda a evoluir, não é? Obrigada, André. Doutora, sei que quer acrescentar depois algo, depois de ter ouvido estes dois testemunhos. Eu acho que são muito importantes estes testemunhos e demonstram exatamente que a União Europeia acrescenta, faculta estas oportunidades de não só de aquisição de conhecimento científico e de uniformização, digamos, base, até para, que é importante, até para o reconhecimento, para a certificação das competências adquiridas, mas também este outro aspecto que foi agora salientado pelo professor André, da troca de experiências, da oportunidade, exatamente, da pessoa perceber, poder funcionar em diferentes contextos culturais,
nacionais e ganhar essas competências através da troca de experiência com outros participantes, da possibilidade de fazer partes do curso noutras universidades de outros países da União Europeia, até da abertura a fora da União Europeia, que é o que resulta, portanto, do programa Erasmus Plus de que falava a jovem Mafalda. E, portanto, é esse lado de construção dessas competências que não são apenas de conhecimento científico ou tecnológico, mas que são também até de capacidades pessoais, de relacionamento pessoal, de conhecimento dos mercados, etc., que nada pode substituir, é fundamental este papel da União Europeia, é mesmo. E daí, felizmente, que nós tenhamos hoje muitos e mais devíamos incentivar a fazerem os diversos programas da União Europeia, designadamente o Erasmus, o Sócrates, etc., para as diversas áreas, porque isso faz desenvolver as pessoas profissionalmente e pessoalmente. E pessoalmente também. Nuno Oliveira Pinto, professor catedrático da UAB, esteve na Comissão Europeia também vários anos. Vamos saber como olha para esta transformação do ensino universitário, o que mudou no ensino em Portugal e na Europa, antes e depois dos acordos de Bolonha. Vamos ver. Quando olhamos para os 27 Estados-membros, olhamos para um mercado interno, para um mercado único que no próximo ano vai efetivamente, digamos, ser assinalado os 30 anos da existência deste mercado único. Ora, este mercado único tem subjacente, tem como elementos estruturantes as chamadas 4 liberdades de circulação. A liberdade de circulação de pessoas, capitais, bens e serviços. Ora, não faz sentido que num mercado interno a 27 não haja, inclusivamente, também um reconhecimento de diplomas, um reconhecimento de qualificações que permitam aos alunos portugueses, aos alunos espanhóis, aos alunos franceses, digamos, uma total mobilidade pelo espaço europeu. A Declaração de Bolonha foi um primeiro passo para a uniformização dos graus académicos no espaço europeu, e não são só apenas os Estados-membros da União Europeia que assinaram essa declaração, há demais também, mas é como referi, é um primeiro passo. Há ainda muito trabalho, portanto, a fazer. Nesse sentido, e reforçando aquilo que eu ainda há pouco estava a referir, é bom entendermos, e quando olhamos para trás, que a Declaração de Bolonha foi apenas um primeiro passo. É um primeiro de muitos passos. Volto a referir, não faz muito sentido olharmos, digamos, para a União Europeia, neste momento com 27 Estados-membros, mas no futuro com 30 ou com 35 Estados-membros, e que não haja uma plena liberdade de circulação que passa, nomeadamente, digamos, pelo reconhecimento, pela qualificação e pelo reconhecimento das competências adquiridas. Ora, a Universidade Aberta tem feito esse esforço nesse sentido, como um pouco por toda a Europa tem acontecido. É essa, efetivamente, digamos, a função das universidades, é isso, obviamente, que a Comissão Europeia espera das universidades europeias e dos consórcios que, entretanto, já foram estabelecidos. É esta a leitura? Sim, concordo plenamente, e acho que um dos passos de desenvolvimento desse primeiro avanço que resultou do processo de Bolonha na uniformização do reconhecimento das competências, da certificação, portanto, das competências, é agora o que resulta da diretiva sobre a microcredenciação. Por exemplo, cursos mais direcionados, mais curtos, eventualmente, imagino que muitos resultantes até da era digital em que vivemos e em que as pessoas precisam de adquirir o manejo da ferramenta digital a diversos níveis, e em que a certificação das competências adquiridas através da experiência, mas depois de alguma maneira reconhecidas através desses cursos, é muito importante justamente para acrescentar a mobilidade, para as pessoas poderem também ter a portabilidade, digamos, dessas competências, se hoje quiserem estar a trabalhar no mercado português, ou em Espanha, ou na Suécia, terem a devida certificação e poderem trazê-la com ela para poderem alcançar empregos ou atividades que sem essa certificação se calhar seria mais difícil.
Doutora, e essas microcredenciais ou formações curtas, como lhe quisermos chamar, podem ser também uma nova forma de aprendizagem ao longo da vida? Até porque houve aqui muitas alterações, há pouco falou da pandemia e que transformou a forma como as pessoas são obrigadas e estão a ser obrigadas no mercado de trabalho. Exatamente, e eu falei da pandemia e, por exemplo, também da era hoje das ferramentas digitais, porque de repente as pessoas, muita gente que até nas suas profissões não precisava do recurso à ferramenta digital, passou a depender absolutamente dela para se conectar com o seu emprego, estando em casa e continuando a trabalhar. Portanto, há competências que foram adquiridas até através da experiência e que, sendo certificadas, obviamente habilitam a pessoa depois a poder ter outras oportunidades no próprio mercado de trabalho a nível europeu. Portanto, eu acho que faz sentido avançar-se para essa microcredenciação, que é também o reconhecimento dessa experiência de vida e de uma aprendizagem continuada que se está sempre a fazer na vida, na vida pessoal e na vida profissional. Doutora, se estivesse no lugar da Presidente da Comissão Europeia, quais seriam as suas prioridades para a Europa? Nesse lugar, a dificuldade é, de facto, não ter uma árvore natal. São tantas as prioridades, mas quer no plano europeu, quer no plano nacional, eu diria que há aspectos básicos que têm que ser assegurados e em que a continuidade e a visão de longo prazo tem que ser, é exigível em quem nos governa e são, sem dúvida, a saúde e a educação. E, por exemplo, nesse aspecto preocupa-me que aqui em Portugal, por vicissitudes diversas e por falta de visão, não tenhamos acautelado que vamos ter os professores ou os médicos ou os profissionais de saúde destes dois diferentes, de que precisamos e que os estejamos quase que em muitos aspectos a empurrar para melhores condições de remuneração ou de carreiras profissionais fora do nosso país. Nós precisamos absolutamente destes profissionais, então no setor da educação a todos os níveis, e preocupam-me muito os números aterradores de falta de professores a todos os níveis para os próximos anos, que as estatísticas nos alertam, e penso que vai ser imprescindível, sim, ter uma mentalidade aberta, perceber que é preciso congregar, não esquemas de ensino clássico, mas juntar estas formas de aprendizagem e certificar estas formas de aprendizagem que resultam das experiências que as pessoas vão fazendo nos seus contextos, diversos contextos profissionais, certificá-los, mas sem dúvida não descurar aquilo que é a base, é que sem professores e sem não há ensino. E portanto, a nível nacional e europeu, sendo von der Leyen, sem dúvida que esta era uma das áreas prioritárias. A União Europeia é mais que uma série de acordos entre Estados. A ela estão subjacentes valores culturais de democracia e de liberdade que importa manter vivos e acima de interesses económicos e geoestratégicos. Hoje tivemos em estúdio quem tem lutado por esses valores. Obrigada, doutora. Foi com muito gosto.